Amiguinho, amiguinha do YouTube, boniteza, bonitezo, se é que essa palavra existe. Você que é estudante de direito, advogado, bacharel, servidor público, que me acompanha lá no Instagram, ou de repente ainda não me acompanha, eu trago conteúdo de prática previdenciária lá no Instagram, já faz bastante tempo, e eu amo compartilhar meu conteúdo com você. Espero mesmo que possa ser útil de alguma forma, tá bom? Essa é a maneira que eu encontrei de divulgar o meu trabalho e ao mesmo tempo ajudar colegas da área. Para isso, divulgar meu trabalho, eu também tenho aqui embaixo, ó, o meu site, e você pode ir lá se informar. E detalhe, tá? Do dia 27 de setembro de 2023 a dia 2 de outubro de 2023, também, 4 dias, nós teremos um evento ao vivo que chama Advogando no Previdenciário, que são 4 aulas com 4 serviços que você pode fazer e já no outro dia oferecer, caso tenha esse interesse. E o link de inscrição tá dentro do meu site aqui embaixo, tá bom? Bom, vamos lá? O que eu queria conversar com você hoje? Vem aqui pertinho de mim, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Olha, a gente que advoga, temos que fazer petições, temos que redigir. E quanto mais clara for a minha redação, melhor, não é verdade? Pois bem, nós da área previdenciária temos o privilégio, por assim dizer, de ter uma lei que exige de nós requisitos a mais do que o Código de Processo Civil. Vamos lá para a tela para ver o que eu tenho para te dizer sobre petição inicial em benefício por incapacidade. Vem comigo. Muito bem, pessoal. Primeiro, a gente sabe, eu e você, que nós temos um artigo no CPC, no Código de Processo Civil de 2015, que traz o rol de detalhes ou de exigências legais que tem que conter a petição inicial. E detalhe, tá, pessoal, com todo o carinho do mundo, petição, modelo, é muito útil, mas o advogado precisa entender os requisitos para adaptá-la ao caso concreto. Eu mesma tenho kit de petições, no meu link aqui embaixo você vai encontrar, mas o mais importante é o advogado que conhece, porque daí o modelo é ótimo, porque poupa tempo, mas ele sabe adaptar ao caso concreto dele. O que diz o CPC para nós? A quem é dirigido? Qual é a competência? E detalhe, hein? Cuidado. Competência em matéria previdenciária tem requisitos próprios. Se for num local que tem juizado especial federal, a matéria previdenciária, quando a causa tiver por valor até 60 salários mínimos, ela será do juizado especial federal, competência absoluta, lei 10.259, tá bom? Agora, se é matéria previdenciária que ultrapasse o valor do teto do juizado, Justiça Federal, Vara Comum Federal. Ah, mas não tem juizado, não tem Justiça Federal. Aí você vai ter que olhar no site do seu TRF, porque quando a distância for maior que 70 quilômetros do domicílio do segurado para uma vara federal, vai poder intentar na Justiça Comum Estadual, né, por competência delegada. Então, sempre olha no seu site do seu tribunal para ver se a cidade que você está, a cidade que você vai distribuir a ação, se ela de fato é de competência delegada. E se for natureza acidentária, o que é natureza acidentária? Os benefícios por incapacidade que tenham nexo com o trabalho. É um acidente de trabalho? É uma doença do trabalho? É um acidente de trajeto? É uma doença ocupacional? É uma agressão dentro do trabalho? Tudo no artigo 19 da Lei 8.213. A qualificação completa, né, pessoa certinho, bonitinho, e eu peço para você acrescentar o número do NIT também, é importante também. O fato que deu origem à ação, os fundamentos jurídicos, pedido com as especificações, valor da causa, que você calcula em matéria previdenciária, em regra, somando os atrasados, mais 12 competências. E onde é que está isso? No CPC, no artigo 292, no parágrafo 2º do CPC, tá bom? Então, você está pedindo uma reimplantação, está pedindo a concessão de um benefício, calcula atrasados, primeiro chegando na renda mensal inicial, não é objetivo do vídeo falar disso, e depois soma com mais 12 parcelas, tá? As provas que se pretende demonstrar, por exemplo, benefício por incapacidade, realização de perícia, né? E se opta ou não pelo juízo de conciliação. A gente está falando de benefício por incapacidade. Normalmente não há, nesse momento anterior à perícia, a mediação. Porque o INSS muitas vezes faz proposta, mas depois de feito o laudo. Até porque você vai ver que com a lei atual, com a lei 14.331, o INSS vai ser citado depois. É cruel, mas vamos lá então. Aí,
nós temos uma lei, né, o Código de Processo Civil, que trata da petição inicial, mas agora, desde 2022, a Lei 14.331, ela acrescenta na 8.213, a 8.213 é a Lei de Benefício Previdenciário, ela acrescenta lá o artigo 129A e 135A, tá? Essa lei, pessoal, ela veio regular principalmente, ali a princípio, a questão dos honorários periciais, tá? E aí, o legislador enfiou bonitinho a questão da petição inicial. E detalhe, tá? Quem milita há mais tempo já cumpria esses requisitos, mas agora eles estão na letra da lei, não tem mais escapatória, tá? O que diz, então, o artigo 129A, trazido por essa bendita 14.331? Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefício por incapacidade de que trata esta lei, inclusive os relativos a acidente de trabalho, observarão o seguinte. Pessoal, o inciso 1 diz assim, e aí se puder dar uma tirada da tela para mim, melhora para pôr para baixo. Quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela perícia médica, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no 319, que a gente já viu. Olha, o que a lei está dizendo claramente? É só caso de não reconhecimento de incapacidade. Infelizmente, você às vezes ajuiza uma ação, a perícia reconheceu a incapacidade, aí você está discutindo carência, discutindo contribuição e o juiz manda você emendar a inicial. Então, a minha sugestão, já faça a petição adequada com a lei 14.331, tá? Então, precisa ter os requisitos agora que nós vamos conversar. Primeiro, bota lá para baixo para mim o slide. Tem que ter a descrição clara da doença e das limitações que essa doença impõe. O que eu sugiro para você? Abrir tópicos de acordo com o que determina o artigo 129A. Por exemplo, 1. Da descrição clara da doença e das limitações. É óbvio que é só uma sugestão, tá? Dá para fazer quadro comparativo. Tem muitos modelos por aí. Inclusive aqui, ó, embaixo no meu conjunto de modelos que eu tenho, no meu kit de modelos, tem esse tipo de modelo. Então, o que a gente sugere que você descreva? Quais os sinais, que é aquilo que é externo, que a pessoa aparenta, né? Quais são os sintomas, o que a pessoa diz que sente, qual é a história pregressa, como é que começou essa doença, qual é a história atual, qual é o prognóstico, como é que essa doença tende a se comportar, a descrição dos medicamentos que a pessoa toma, muitas vezes o medicamento que é incapacitante. Então, sugestão, crie uma linha do tempo, uma cronologia de acordo com a qualidade segurada desse cliente, de acordo com a carência dele, sempre pensando na relação da doença e o que ela causa e confrontando com o que a pessoa faz. Vou te dar um exemplo, tá? A pessoa tem lá um problema sério de... vamos pensar uma coisa aqui. Membros inferiores. Ela tem, por exemplo, varizes graves no membro inferior, tá? E aí, qual é a atividade que essas varizes, elas estão muito grave. Estão impedindo a pessoa de trabalhar, a pessoa está com muita dor, está um quadro assim já até cirúrgico. E aí a pessoa é costureira. Vamos dar um exemplo que é muito comum costureira ter problema nos membros inferiores. Qual é a relação que eu tenho que fazer? Essa pessoa, sendo costureira, pode trabalhar? Se a atividade habitual dela é lá com o pezinho no pedal, né, mexendo o pedal, rodando, será que ela pode trabalhar? Ou, como eu já vi um caso concreto, a pessoa diabética e o pé fica com uma ferida. Essa ferida não sara, porque a pessoa tem problema sério de circulação. E aí, ele era caminhoneiro, o carro todinho tendo aquela velharia, tem que apertar muito forte, embreagem, acelerador. E aí, ele pode trabalhar? Eu tenho como sustentar que ele não pode trabalhar? É nisso que você tem que pensar sempre, tá? Quando você analisa o cliente, se ele pode trabalhar, sempre pensa naquilo que ele faz. Entenda toda a lógica do trabalho dele, tá? Indicação, item 2, que a petição inicial tem que ter. Indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, tá? Descrever a rotina de trabalho dele desde a hora que ele sai de casa. Porque, como eu comentei com você, o percurso abrange o trabalho, tá? O percurso entre a casa e o trabalho abrange o trabalho, tá? Descrição detalhada, né? Todo o ciclo de atividade. Você pode, inclusive, pegar a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupação, e ver, por exemplo, aqui eu peguei aqui a da pessoa que trabalha com coleta de lixo, tá?
Só que isso aqui é uma ideia. Você sempre tem que entender qual é a rotina daquela pessoa para descrever bem, tá bom? Que mais? Você vai apontar se há alguma inconsistência da avaliação do perito do INSS, tá? A sugestão aqui muito boa, baixe o laudo médico SMED. A solicitação é pelo meu INSS do segurado, você vai digitar na lupa laudo, tá? E aí existe um manual de perícias médicas previdenciárias 2018 que fala lá, todo o conteúdo do exame médico pericial deve ser registrado de forma coerente, a linguagem deve ser clara e objetiva, com todos os dados técnicos preenchidos e fundamentados. Então, tudo aquilo que o perito não fez, que está lá no manual de perícia técnica, que é você pode baixar pelo Google também, tá? Tem lá um capítulo da perícia, como é que o INSS tem que analisar, ele tem que analisar quem é essa pessoa, o que ela faz. Às vezes nem perguntam, né? Como é que é a vida familiar dela, a renda, a qualificação profissional dela. O perito deveria fazer uma perícia baseada no ser humano integral e não apenas no número do CID, tá? Como isso não acontece, você pode apontar aí, tá? E o que tem que ter esse laudo médico do INSS? Tem que ter a anamnese e tá lá na página 34. Então, você joga no Google, Manual de Perícia Médica INSS 2018. Você vai baixar ele na folha 34, já estou facilitando a vida. Traz a anamnese, né, que é toda a análise mesmo feita pelo perito ali, ó, qual é a história ocupacional, queixa da doença atual, tudo isso o perito tem que ter perguntado para a pessoa, tem que estar redigido no laudo, tá? Consultar no sistema, ele tem que consultar no sistema se já houve concessão anterior de benefício, porque se já houve acidente de trabalho, ele consegue fazer isso, pessoal, ali na mesma hora, tá? Que mais? As situações que possam ter relação ou agravar a doença. Olha só, o perito tem que perguntar de relacionamentos pessoais, da vida familiar, social, a situação econômica, salário, orçamento familiar. Gente, vocês acham que o INSS pergunta isso? Não pergunta. Só que agora a gente tem uma possibilidade de levar isso ao conhecimento do judiciário quando for relevante para o meu caso concreto, tá? É uma pessoa com mais idade, vai ter dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, né? É uma pessoa que tem baixa escolaridade, vai ter dificuldade de ser reabilitada, tá? E detalhe, tá, pessoal? O próprio judiciário tem posição pacífica por parte da Turma Nacional de Uniformização de que deve ser levada em condições, as condições pessoais da pessoa, e a súmula, que o tema fala além da HIV. Esse caso concreto tratava de uma grávida, num período aí que ela estava ainda sem cumprir uma carência, e ela teve uma necessidade de um afastamento por uma gravidez de risco. Então, o próprio tema diz que outras situações podem ser analisadas, tá? Não apenas o fato da pessoa ter um HIV, certo? Então, se for uma questão de que dê estigma, que dê um impacto significativo e negativamente no funcionamento social do segurado, então tudo aquilo que vai atrapalhar a vida dele, o perito deveria ter analisado e o juiz pode analisar também, tá? Tem que ter um item para declarar que não há existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata esse artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver dispendência ou coisa julgada quando for o caso. Importante abrir um tópico para justificar. Houve ação anterior? Tá, mas se tratava de uma outra incapacidade de excelência. Apresentado outros documentos, o cliente teve alta médica, o cliente de novo foi ao médico, passou por uma nova perícia. Então, isso aqui é uma nova situação, deixando bem claro que não se trata de uma litispendência ou de uma coisa julgada. Lembrando que há uma relativização de coisa julgada em matéria de benefício por incapacidade, porque a pessoa pode vir a ter um novo problema, ok? Pessoal, os requisitos da petição inicial são esses, ok? Dados pela lei. E como eu disse no começo, apesar da lei se dizer respeito a quando houver inconsistência na perícia médica, infelizmente a gente tem sentido por parte do judiciário uma resistência em aplicar a lei apenas no caso que a lei determina. A lei determina claramente. Qual é o problema dessa lei, pessoal? O INSS só vai ser citado após a juntada do laudo, se ele for desfavorável. Se o laudo for favorável, se o laudo for desfavorável ao segurado, o INSS só ele não vai ser citado. E aí o que acontece? Com o laudo desfavorável, a parte vai recorrer e só no recurso o INSS será citado. Logo, vai perder
né, juros, correção, se for o caso, pode dar ensejo a discussões. Então, a lei, eu considero a lei bem prejudicial, tá? Por isso que a gente busca que ela seja aplicada apenas em caso de incapacidade não reconhecida. Caso de carência, caso de qualidade de segurado, que não seja feita uma nova perícia. É fato incontrovérsia a incapacidade. Mas a gente sabe que nós temos esse problema sério, tá bom? Olha, um grande beijo, um grande abraço para você. Obrigado pela sua companhia até aqui. Se você ficou aqui até aqui, me deixa um recadinho dizendo fiquei até o final. Já aciona o sino, me segue e me segue também lá no Instagram. Aqui embaixo eu deixo o site, né, para você acessar meus cursos, acessar o curso gratuito que vai ter do dia 27 ao dia 2 de outubro. E também, se você tiver interesse, kit de petições para você aí fazer um trabalho de excelência, tá bom? Um grande abraço. Se eu puder te ajudar, deixa a tua pergunta aqui. Até!